Bom dia, meu nome é Daiane, estamos no Museu Ipiranga, um espaço dedicado à memória histórica do Brasil. Escolhemos esse espaço porque ele estuda o passado e as transformações que marcaram o mundo. Hoje vou explicar junto com os meus colegas como a Revolução Cubana de 1959 mudou completamente a ilha e influenciou vários países. Para entendermos a Revolução Cubana, precisamos voltar para o período colonial, quando Cuba ainda era colônia da Espanha, conhecida como Ilha de Cuba. A independência de Cuba aconteceu após a Guerra Hispano-Americana. A Espanha acabou perdendo a guerra e os Estados Unidos passou a influenciar diretamente os rumos de Cuba. Depois disso, os Estados Unidos passou a ocupar Cuba, permitindo a Emenda Platt em 1902 e em 1903, permitindo a interferência quando quisessem na prática, porém Cuba não era realmente livre. A partir deste momento, começam os primeiros movimentos nacionalistas em Cuba. Mesmo independente no papel, a ilha vivia sob controle externo. Muita gente percebia que suas riquezas estavam sendo direcionadas para fora, e isso gerou revolta. A insatisfação aumentou ano após ano e preparou o terreno para o movimento revolucionário. No período que antecede a Revolução, quem comandava o país era Fulgêncio Batista, um ditador alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Seu governo foi marcado por corrupção, autoritarismo e muita repressão. A polícia secreta era violenta e quem discordava do regime era perseguido, preso ou até morto. Esse clima de opressão fortaleceu ainda mais o desejo de mudança. A primeira grande tentativa contra Batista aconteceu em 1953, lá no quartel da Moncada, liderada por Fidel Castro. E a grande ação não deu certo. Fidel e seu irmão foram presos. E quando soltos, eles foram lá no México e conheceram Che Guevara, um dos grandes líderes da luta. Foi essa união que formou o movimento guerrilheiro, responsável pela Revolução. Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara liderando, a guerrilha ganhou força. Em 1º de janeiro de 1959, Fulgêncio Batista fugiu de Cuba e a Revolução venceu. Esse movimento marcou a história ao unir trabalhadores, intelectuais e camponeses em busca de uma ilha mais justa. O novo governo criou reformas profundas como reforma agrária distribuindo terras, nacionalização de empresas, colocando a economia sob controle do Estado. A Revolução Cubana transformou o país com investimentos em saúde, educação e programas sociais. Por outro lado, eles criaram um conflito com os Estados Unidos que impuseram um embargo econômico que dura até hoje. E mesmo assim, o movimento se tornou inspiração para diversas lutas de esquerda, tornando-se um símbolo de resistência contra a exploração e o autoritarismo. A Revolução Cubana de 1959 marcou profundamente a história mundial, mostrando que a busca por mudança pode mudar completamente a história de um país. Mesmo com desafios e contradições, esse processo é importante para entender as decisões políticas e como elas afetam o mundo. Por esse motivo, nós viemos aqui no Museu Ipiranga, porque ela retrata sobre a importância de entender o passado e foca na melhoria contínua do futuro.